Lucas, no capítulo 13, versos 31 a 35. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: "Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo." Jesus respondeu: "Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho." E Jesus continuou: "Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor." Quantas vezes eu quis abraçar todo o povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Talvez vocês já tenham ouvido falar, ou até já falaram: "Poxa, como essa pessoa é teimosa! Nossa, como ela é cabeça dura!" Há muita gente que acha que sempre está certa, só elas têm razão. Não só muita gente, nós muitas vezes. E a Bíblia fala de muita gente teimosa. Nós temos nas leituras que foram feitas hoje, Jeremias, por exemplo, Jeremias sendo ameaçado de morte pelo povo, pelos líderes que teimavam em viver desobedecendo a Deus. Nós ouvimos Paulo falando dos teimosos que insistem em viver apenas para as coisas do mundo e se orgulhar daquilo que deveriam ter vergonha. É muito atual, hoje acontece a mesma coisa. Há muitos na Bíblia que teimaram também contra Deus. Na verdade, a palavra de Deus afirma que todos nós, teimosos, nós somos teimosos desde o nascimento, nós somos cabeças duras, nós somos teimosos contra Deus, nós somos inimigos de Deus, nós nascemos cegos, mortos. E isso é muito simples, basta você ter um filho e você abandoná-lo, não levá-lo à igreja. Larga ele na rua, brincar na rua, desde pequeno, não ponha limites nele. Em pouco tempo, seu filho estará com estilingue no pescoço, estará quebrando vidraças, estará quebrando para-brisas de carro. Ele vai se transformar num marginalzinho. É só você dar liberdade. Sozinho ele não vai buscar a igreja, sozinho ele não vai buscar o batismo, sozinho ele não vai buscar a comunhão do que é bom. Ele vai buscar tudo aquilo que não presta. Então a recompensa do teimoso é a desgraça. E isso é verdade, isso também se fala da teimosia espiritual, não querer as coisas de Deus. Então o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Pela teimosia em continuar no pecado, a recompensa é o inferno. Quando ele diz morte, ele quer dizer inferno. E é muito ruim ver uma pessoa se dar mal, se arruinar. Às vezes pode até perder a vida por ser teimoso. Quantas pessoas estão perdendo a vida em acidentes, muitas vezes banais, muitas vezes fúteis, em lugares perigosos? É muito triste ver pessoas se darem mal. Muitos pais sofrem com filhos teimosos. Muitas vezes filhos sofrem com pais já idosos, também recalcitrantes, não querem ouvir o conselho dos mais novos e se aventuram por aventuras muitas vezes ilícitas, se deixam levar e afundar por vícios. Então nós hoje
Temos que refletir o que aconteceria se Deus nos deixasse afundar na nossa própria teimosia. Se Ele dissesse que se virem, que morram em sua teimosia. Agora, que bom que Deus é amor e Ele insiste. Ele também fica triste de ver aqueles que Ele criou com tanto amor se afundando na teimosia, na cegueira espiritual. Por isso Ele insiste com cada pecador, tentando salvá-lo dessa teimosia. E Ele diz, as palavras de Ezequiel, do profeta Ezequiel: eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. É o que nós vemos Jesus falando no Evangelho de hoje. Quantas vezes eu quis reunir o povo como a galinha reúne os pintinhos embaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Assim é Deus, Ele insiste. Já no Antigo Testamento Ele insistiu muitas vezes em chamar o povo ao arrependimento. Olhem Moisés, foram 40 anos levando um povo deveras teimoso, fez com que Moisés perdesse a terra prometida. Certa vez Moisés também se irritou até mesmo com Deus, e Deus disse: olha, por causa disso você não vai entrar na terra. Você vai ver, vai contemplar, mas não vai entrar. Jesus foi o Salvador prometido. Jesus nos mostra o céu. O céu era o tipo daquela terra do Antigo Testamento, a terra que mana leite e mel, como o céu. E Jesus compara seu amor por nós com o cuidado de uma galinha com os seus pintinhos. Ela faz tudo para protegê-los do perigo, os colocando debaixo das suas asas, dando a vida por eles, se for necessário. E foi o que Cristo fez por nós. Ele morreu no nosso lugar para que nós, teimosos, pecadores, pudéssemos viver. E hoje Jesus continua a chamar para si as pessoas. Ele insiste em oferecer perdão, vida, salvação a todos os pecadores teimosos como nós. Hoje Ele nos diz, e hoje Ele continua expulsando o diabo, curando doenças mortais do pecado através da palavra e da Santa Ceia, para ajuntarmos para Ele. Ele expulsa o diabo quando nos perdoa. O mal que está em nós é então lançado fora. Ele continua preservando a sua igreja no mundo, apesar de guerras, apesar de perseguições, de calamidades, de doenças, de violência que estão cada vez mais presentes. Basta ligar os noticiários. A Ucrânia e a Rússia estão lá do outro lado do mundo, mas pela mídia hoje parece tão perto. Nós já sofremos as consequências, a alta do petróleo, consequentemente a alta dos alimentos. E apesar de nós teimarmos de muitas formas contra Deus, Ele não desiste de nós. Ele continua nos chamando a cada final de semana na sua casa, durante as oportunidades que nós temos. Ele chama as crianças através da escola bíblica dominical. Você conduz os seus filhos e outras crianças a Jesus em sua casa e na igreja? Ou está atrapalhando os pequenos, não deixando que conheçam e creiam no Salvador? Como está a sua atitude com relação às crianças? Ele chama também jovens e adolescentes através da instrução de confirmandos, através do grupo de jovens. E você, jovem, você está atendendo ao convite de Deus? Vocês, pais, tios, avós, estão ajudando os jovens a seguir esse chamado de Deus? Ou fazem como muitos, assim, deixam que ele escolha o que ele quiser? Cuidado! Nós somos cegos, mortos e inimigos de Deus. Se não tiver um empurrãozinho dos mais velhos, o mais novo não vai entrar no bom caminho. Ensina a criança enquanto for nova, enquanto for velho ele não se desviará dele. Ensina, conduz, mostra o caminho, pega pela mão. Deus chama nós também através dos cultos, através dos estudos, através dos momentos de departamentos, servas, jovens e outros. Ele chama nós também através da Santa Ceia. Ele insiste que cada um de nós
se salve. E como você reage? Como você atende ao chamado? Deus também nos chama através dos irmãos da fé. Deus nos chama através do pastor. Você percebe que Deus usa essas pessoas para chamar você para Ele. Você aceita a opinião dos outros? Você tem aceitado o convite dos outros? Você tem aceitado os conselhos dos irmãos na fé? Ou você acha que eles não devem se meter na sua vida? Deus está nos chamando através de muitas pessoas. Ele diz: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Também ele disse certa vez: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Ele não nos diz isso através da igreja, através dos pastores. Em cada vez que nós ouvimos e estudamos a palavra, que nós recebemos a Santa Ceia, nós somos orientados, nós somos advertidos, nós somos consolados, nós somos guiados por irmãos na fé, pelo pastor, que nos trazem a palavra e o perdão de Deus. Por isso, cada vez que o pastor convidar, cada vez que o pastor insistir para as atividades da igreja, lembrem-se que ele não quer simplesmente encher a igreja de gente. O pastor quer encher o céu de gente. O pastor quer que o céu fique cheio, gente que atende o convite de Jesus e se abriga sob as suas asas salvadoras, como os pintinhos nas asas da sua mãe. Assim como Jesus, nós ficamos tristes quando vemos pessoas que não dão valor ao convite de Jesus, não vêm à comunhão, não querem saber dos irmãos da fé, acham que podem viver em Cristo. Mas eu, como pastor, e vocês como irmãos na fé, nós temos a mesma missão, a missão de Jesus: continuar convidando, continuar insistindo. Isso vai fazer a diferença na vida de todos. Que Deus nos abençoe para não sermos teimosos e surdos aos seus convites, mas que sejamos cada vez mais atingidos e transformados pelo amor de Jesus. Todos aqueles que o Pai me dá, diz Jesus, virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Assim convidaremos outros a conhecer e crer em Jesus com aquela insistência que salva. Fiquem com Deus.